bom dia, boa tarde, boa noite, que realmente nós aproveitemos esses momentos agora de reflexões, que na verdade são momentos de perguntas e respostas. Algumas pessoas irão perguntar e eu estarei, na medida do possível, respondendo, se não indicando alguma fonte para que a pessoa possa consultar, tá bom? Vamos lá, quem é o primeiro a perguntar, pode perguntar, vamos lá. Oi, tudo bem? Oi. Gostaria de saber a respeito dessas teorias que estão sendo lançadas hoje sobre terra plana, terraplanismo, sobre se a terra é redonda. Como resolver isso aí? Realmente, a ciência já resolveu isso, não é? Qual o seu nome? É o Carlos, De onde você fala, Carlos? Rio de Janeiro. Alguém responda isso aí, por favor, tenho muita dúvida. Mas eu acredito na ciência, viu? Tchau, tchau. Que pergunta, hein? Obrigado, hein, Carlos? Interessante a pergunta mesmo. Bom, aquilo que a gente aprende desde o ensino fundamental, através da ciência, entre aspas, né, é que o mundo é um globo e que gira em torno do Sol, no sistema lá de rotação, translação, e que nós estamos aqui nesta Terra giratória, esférica. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente se confunde um pouco com as traduções. Mas é preciso prestar atenção, porque a dúvida não é se a Terra é redonda, porque é claro que é redonda. A dúvida sempre foi a problemática, né, de toda a ciência e todas as pessoas que se levantam para combater ou tentar entender se é isso mesmo, que é a tese de que se ela é esférica, porque redonda é. Agora, ela é esférica ou não? Então nós fizemos um vídeo nesse canal, você pode assistir lá, interessante, explicando mais detalhadamente. Bom, a gente não pode encontrar na Bíblia, não temos esses textos que definem que a Terra é assim e que a Terra é assado, mesmo porque não poderia ter, o interesse da Bíblia não é esse. Mas pelos versos que a gente tem, a gente consegue perceber que existem duas coisas inegáveis, que é o domo da Terra, né? Aquele firmamento que está lá em Gênesis 1, então isso a gente não pode negar, né? O domo da Terra, e também que o Sol e a Lua se movem. Em Josué nós lemos isso. Então nós vamos debater aqui a questão de linguagem poética, porque a linguagem poética não quer dizer que não é literal. Eu entendo muitas coisas pela literalidade, mas apresentada a mim através de poesia, nos Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Então, cuidado com isso. Em justificar que a linguagem poética não é literal. É sim. Então Josué não era ignorante. Ele sabia que o Sol e a Lua tinham caminhos, que eram eles, ou que são eles que giram. Então eu não posso negar essas duas coisas. De um lado, o firmamento, e de um lado, os astros que se movem. Agora, se você quer defender que a Terra é plana ou que a Terra é esférica, você defende, desde que você não negue essas duas realidades, essas duas verdades que a Bíblia revela e mostra claramente. Então, nesse vídeo que eu expus lá sobre a questão do mundo, da criação, está detalhadamente explicando sobre isso, tá bom? Que mais? Temos outras perguntas? Vamos lá, tem mais uma questão. Bom dia, quem é? Eu sou a Renata e falo aqui Oi, Renata. de Santos. Eu queria saber sobre o sábado. É necessário guardar o sábado ou o domingo? Uma denominação aqui perto diz que é só o sábado. Qual que é a verdadeira explicação? O sábado ou domingo, é isso? Isso. Você frequenta alguma igreja? Frequento de vez em quando algumas. Vou te responder então. Tá bom, então. Muito obrigado. Eu que agradeço, Renata. Tchau, tchau. Bom, respondendo a Renata e aos outros, o Antigo Testamento, quando Deus fez a aliança com o povo, ele ordenou sim que fosse reservado o Shabat, isso no hebraico que significa descanso. Na verdade, lá na criação, lá no Éden, Deus descansou também, né? Já teve o Shabat. E esse Shabat tem uma
conotação muito importante e relevante, tanto para os princípios bíblicos como para a cultura hebraica. Então, hoje nós falamos em Shabá, nós confundimos com o sábado, depois da sexta-feira. Claro que não tem nada a ver, nós estamos no calendário gregoriano. A ideia foi advinda, sim, do Shabá. Ao 7º dia descansaremos. Mas ninguém obedece isso. Quem é que descansa no 7º dia? Quem é que descansa no sábado? Ou separa o sábado para adorar a Deus? Ou mesmo que substitua para o domingo, como aconteceu em meados lá da história do povo cristão, logo depois da romanização. Quem que descansa no domingo e adora a Deus como se deve? Então, na verdade, o Shabá é uma ordenança de Deus. Jesus obedeceu o Shabá, os apóstolos obedeceram o Shabá. E essa explicação, Renata, vai precisar de um bom tempo, vai precisar de um vídeo bem detalhado para que você entenda. O importante é que, durante a semana, você tire um período para adorar a Deus, que seja o sábado, que seja o domingo. Eu não quero aqui debater se é certo ou errado qual dia, porque nós não temos mais aquele calendário lunisolar que o povo hebreu seguia. Nós temos um calendário totalmente corrompido. Então, eu penso assim, o Shabá é a vida. A nossa vida deve ser uma vida de adoração a Deus e de louvor. Na questão do descanso, sim, é preciso separar um dia da semana para meditarmos, para desligarmos da sociedade, desligarmos dos compromissos, desligarmos do celular, do notebook, da televisão, e assim separar como meditação, como adoração a Deus, como reunião com o grupo das pessoas salvas, dos irmãos em Cristo, tá certo? Lembre-se, não fique preso a dia da semana, sábado e domingo, porque isso é do nosso calendário corrompido. No calendário de Deus, no calendário de Israel, era o 7º dia, por isso que chamava 7º, né? De Shabá, o 7º dia de descanso a Deus. Não se preocupe, não fique preso à denominação, não fique preso a regras. O importante é que a sua vida esteja em Cristo, o seu viver seja Cristo, e que você separe um dia, qualquer que seja ele, na minha opinião, na minha visão, porque tem trabalho que exige que você trabalhe no domingo, no sábado, mas que você separe um dia e que você dedique um dia a Deus, tá bom? Espero ter respondido, mas logo farei um vídeo bem detalhado sobre essa questão, sobre essa problemática que surgiu na igreja. Na verdade é um mandamento, mas que consideramos um problema e não deveria ser. E esse vídeo que você assista, tá bom? Futuramente estarei ali postando. Mais perguntas? Vamos lá, quem que é o próximo? Oi, eu tenho uma dúvida sobre a Trindade. Certo. Você poderia informar qual texto que explica? Qual o seu nome e de onde você é? Não entendi. Qual o seu nome e de onde você é? Ah, sim, eu sou Raimundo, eu falo aqui do Piauí. Ah, Eu tá. queria saber sobre a Trindade. Tá, eu vou explicar então, Raimundo. Tá ok, então. Certo? Obrigado. Obrigado você. Tchau, tchau. Trindade, né, é um tema bem complexo. Mas eu vou ser sincero. Eu defendi a Trindade, eu aprendi no curso teológico, na faculdade de teologia, aprendi na igreja, na escola bíblica dominical. A minha mente já estava resolvida essa questão. Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas com o decorrer do tempo eu abandonei e hoje não creio mais na Trindade, não creio mais nesta teologia ou afirmação que Deus é um em 3 pessoas. Eu acredito na família do céu. Tal como no céu, é na terra, ou seja, é uma família no céu, e esta família no céu criou uma família na terra. Então nós temos lá Deus que é o Pai, lógico, todo-poderoso, soberano, o único Senhor, não há Deus como Ele, mas Ele tem uma porção de filhos, e o elemento feminino dessa família é o Espírito Santo. Eu já tratei isso aqui no canal, nós temos um vídeo muito profundo sobre esse respeito, sobre a natureza do Espírito Santo, com textos comprovando ali que Deus realmente tem na sua família o elemento feminino que é o Espírito Santo. E Deus disse, né, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E quando ele fez a sua imagem e semelhança, fez macho e fez fêmea. Por quê? Porque é uma família no céu.
Deus, Espírito Santo e os filhos, tendo como Jesus o principal, o maior. Então esse assunto é perplexo, mas nós temos aqui um vídeo no canal. Assista lá a respeito de novidades sobre o Espírito Santo. Então a nossa oração é ao Pai. Jesus é o único no sentido de posição que ele é. Deus tem mais filhos, nós somos filhos de Deus. E quem sabe no futuro eu faça também um vídeo detalhando sobre essa doutrina, citando os textos bíblicos, aqueles que eu entendia errado, que muita gente ainda não consegue compreender. É preciso mente aberta, coração aberto, para entender essa doutrina que ela não existe. Não existe a Trindade, os apóstolos não criam assim, não existe textos comprovando a Trindade. Todos esses que parecem que comprovam, nós conseguimos rebater com esta afirmação de que é uma família no céu. Um pai, uma mãe e um filho, tá bom? Aguarde aí, quem sabe nos próximos dias nós teremos este vídeo, tá bom? Qual a próxima pergunta? Vamos lá. Olá, boa tarde. Eu gostaria de saber sobre a... Qual o seu nome? Eu sou Pedro, mais conhecido como Pedrão, e moro aqui em Guarujá. Certo. É sobre a questão de Gênesis 1, sobre os filhos dos homens, as filhas das mulheres. Eu não entendo muito bem, cada um fala uma coisa. É sobre Gênesis 6, né? Pode me explicar? Sobre Gênesis 6, não é, Pedrão? Isso, Gênesis 6, 1 e 2. Tá bom, eu vou explicar então. Tá bom, obrigado, viu? Até mais. Até mais, Pedrão. Eu que agradeço. Rapaz, só dúvidas profundas, né? Gênesis 6:1 fala sobre os filhos de Deus que viram as filhas dos homens e com elas tiveram filhos, né? É um assunto que não está na Bíblia detalhadamente. Nós vamos precisar abrir mão de literaturas extra-bíblicas, como por exemplo o livro de Enoque, que eu sempre indico aqui nesse canal, e outras literaturas também. Nesse texto, ele contém algo ali muito resumido, muito assim, en passant, né? Não fala da história. E o Enoque vai contar isso. Ele vai falar que são 200 sentinelas que estavam na terra para vigiar os homens, para ministrar alguma coisa ali nessa terra, a gente não sabe o que, mas para, com certeza, cuidar da obra de Deus, cuidar da criação de Deus, ser ali responsáveis por resolver algumas questões que os homens estavam fazendo por conta de sua maldade. E esses 200, em vez de fazer o que Deus havia ordenado, o que eles vieram aqui fazer, cumprir, eles tiveram o mesmo ato que Satanás teve lá no jardim. Eles tiveram relações com as filhas dos homens e ali deu no que deu, né? Problema sério, mudança radical no sangue das pessoas, houve uma grande maldade, grande malignidade. Nasceram gigantes, nasceram pessoas ali deformadas, tiveram ali relações com animais, com plantas, e isso o Enoque vai detalhar, e isso a gente vai aprender só mesmo, viu, Pedrão? No livro do Enoque. Não dá para pregar sobre isso, não dá para ensinar isso na igreja, mas estude o livro de Enoque. Eu já abordei algumas coisas também aqui nesse canal sobre o livro de Enoque, o que ele fala sobre a lua, sobre a criação, sobre os 7 dias, sobre o final dos tempos, sobre o Messias, que é um livro que foi descartado na canonização, a gente não sabe o porquê, mas lá vai explicar direitinho. Ali houve mistura de raças. Por isso o dilúvio. O dilúvio não foi uma chuva, o dilúvio não foi uma tempestade, o dilúvio foi grandes acontecimentos, grandes coisas terríveis de destruição, porque a humanidade chegou num ponto em que Deus não suportava mais tamanha malignidade. E essa maldade veio de Caim e perpassou ali na história com essa maldade dos 200 sentinelas que causaram ainda mais desgraças no mundo, mais maldades. E a gente só vai entender isso lendo os livros extra-bíblicos. Mas ali houve o quê? Para resumir, Pedrão, Gênesis 6, 1 e 2. Os anjos se misturaram com as mulheres, com os humanos, e aí nasceram filhos e filhas totalmente fora do padrão genético de Deus. Judas vai dizer alguma coisa a esse respeito,
Pedro também, né? Assim como foi nos dias de Noé, aqueles anjos que caíram, que não guardaram o seu estado natural. Exatamente isso. Não se preocupe, é um assunto profundo que também precisamos de uma mente aberta para entender. Mas quem entende é muito enriquecido, aprende muitas coisas mesmo através dessas literaturas extra-bíblicas, tá bom? Não se confunda, é exatamente isso. Qualquer dia a gente pode se encontrar, viu, Pedrão? E debater bastante essa questão. Vamos a mais uma pergunta, estamos encerrando já, vamos lá. Oi, poderia me dar uma explicação? Quem é que está falando? Sou a Vivian. Oi, Vivian. É sobre uma dúvida a respeito de Maria. Eu tenho que adorar a estátua. E minha mãe diz que eu tenho que orar a Aparecida. Mas meus amigos dizem que não. A Bíblia fala a esse respeito. É Vivian, né? Seu nome? Sim, a Vivian. Eu vou te responder então, tá, Vivian? Aqui de São Paulo mesmo. Eu agradeço, viu? Obrigado, viu? Tá, eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau. Essa é uma dúvida que permeia toda a história. Nós não temos tempos aqui de detalhar isso, mas foi algo surgido séculos depois do sacrifício de Cristo, bem depois dos apóstolos. Não havia nenhum tipo de veneração ou consideração especial a Maria. Claro que havia respeito, que havia lembranças, que ela fez parte da história, fez parte do plano salvífico de Deus, ela está arrolada, né, no rol das pessoas que participaram desse evento tão maravilhoso, magnífico. Os evangelistas, Mateus, Lucas, destacam bastante a importância de Maria, mas nunca é abordado nas Escrituras uma veneração, uma adoração. Não existe nas cartas nenhum texto, nenhuma sugestão, indicação de que a igreja deveria honrá-la. Isso aconteceu séculos depois, por isso que hoje existe denominações que não estão atreladas ao catolicismo lá do passado, por conta das venerações às imagens, por conta das venerações a pessoas mortas, falecidas, aos santos e tantas outras doutrinas, muitos dogmas que isso foi negado durante a reforma dos protestantes, vamos dizer assim, né? Que é o título que a história carrega. Então não existe, isso é religioso. A começar do nome, né? Não existe o nome Maria na Bíblia, o nome é Miriam. Maria foi uma variação linguística do nome que do hebraico, né, passou-se a Maria, mas o nome é Miriam, o nome da mãe de Jesus. E a adoração, obviamente, é isso que eu acabei de dizer. Não existe, viu, Vivian, nenhuma consideração no sentido de criar uma imagem. Essa história é muito longa, trata-se, né, da imagem encontrada no Vale do Paraíba, isso passou para a igreja, alguns relatos de milagres que a santa fez, e hoje nos cultos, principalmente da renovação carismática católica, a imagem é muito venerada durante os eventos, que eu já participei de um, já fui conhecer, e eles oram, eles tocam na imagem e fazem oração e consideram Maria como se ela fosse Deus mesmo. Elas não negam Deus, as pessoas não negam Jesus, mas colocam a Maria como suma importância na doutrina deles. Então, se você quer seguir as Escrituras, quer seguir os ensinamentos apostólicos, não podemos colocar Maria como uma pessoa intercessora, como a nossa mãe. Essa foi uma grande problemática na igreja e até hoje as pessoas têm dúvida como a vivem aí. Então é preciso aprender as Escrituras, focar nos ensinos dos apóstolos. E hoje a gente tem muitas possibilidades através de denominações sérias, de grupos de igrejas sérios, da internet, do YouTube, dos canais e quem sabe
aqui você possa encontrar essa resposta mais detalhada, porque ele tem um cunho religioso, a gente tem que ter cuidado ao falar sobre isso. Eu mesmo não fiz nenhum estudo a esse respeito, mas pode ser que futuramente a gente faça, tá bom, Vivian? E agradeço a sua participação, Vivian, a do Pedrão, a do Carlos e todas as pessoas que participaram, você que está ouvindo e acabou de ouvir essas explicações. Continue sempre com a gente, tirem dúvidas, assistam e que tudo isso que é falado possa ser uma edificação para você, fazer de você uma pessoa bastante conhecida, tá bom? Obrigado e volte sempre aqui neste canal. Até mais. Amém.